Muito bem. Sempre é uma honra e um prazer enorme de estar aqui à frente. E hoje, em especial, uma visita do nosso irmão José de Arimateia. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pelo privilégio de ver o testemunho deste homem. Isso nos dá um conforto e nos motiva cada vez mais a confiar no Senhor, mesmo nas circunstâncias difíceis. Eu tenho falado muito à igreja em relação a essas questões de circunstâncias difíceis, né? A gente tem passado por isso, todos nós, de alguma forma, em pouca intensidade ou grande intensidade, né? A gente tem visto aí coisas e mais coisas, não só nesta igreja, mas em todo o mundo, em todas as igrejas espalhadas pelo mundo todo também. No povo cristão e no povo que não conhecem a Deus. Mas nós sabemos e temos a certeza de que Deus é conosco. Amém? Muito bem. O tema de hoje é recompensa justa no tribunal da responsabilidade humana. Recompensa justa. Todos nós fazemos algo e recebemos isso em troca. A lei da causa e dos efeitos, né? Tudo que você faz, você recebe. Se você planta algo bom, você colhe algo bom. Isso é uma lei que vem do próprio Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse momento de reflexão aqui da palavra. Diante do Criador, todas as coisas que os povos fazem recebem os resultados como recompensas de seus atos. A presença forte de Deus tem duas consequências imediatas. Eu vou fazer uma analogia aqui. Derrete a cera e esta se derrama diante da sua presença. E o que é de fato muito bom, mas também endurece o barro, tornando-o imprestável. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos para Judá, na história da teologia, na história bíblica, Judá fora abençoada com a presença espiritual de Deus no templo. Mas essa bênção, ela intensificou a severidade do julgamento de Deus pela rebelião do povo, conforme lá em Amós capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Amós capítulo 3, versículo 2. Quanto mais Deus nos abençoa, presta atenção, irmão, quanto mais Deus nos abençoa, mais devemos ser responsáveis pelos nossos atos. Quanto mais Deus nos abençoa, mais nós devemos obedecê-lo. Veja bem, nós não obedecemos para sermos abençoados. Nós já fomos abençoados, por isso nós devemos obedecer. Tá? Isso é um princípio que o próprio Deus nos ensina ao longo da nossa caminhada cristã. Nessa passagem que nós vamos ver em Isaías, os versículos estão na forma de um poema de sabedoria. Aplica-se o princípio geral da recompensa justa, primeiro aos justos e depois aos ímpios. O profeta inicia uma série de 8 ais. Você já ouviu falar dos ais na palavra de Deus? Isaías tem alguns ais, e ele começa, ele vai falar de 8 ais, e hoje nós vamos ver 2 ais. O primeiro ai condena o povo por sua parcialidade e falta de pudor. E o segundo reprova por sua perversidade. Em decorrência do seu pecado,
o povo era governado por líderes inexperientes e imaturos, que na Bíblia aí, talvez na sua versão, fala de crianças. Quando a gente fala de maturidade, nós falamos de crianças. A palavra aí está traduzida como crianças, né? A gente viu isso semana retrasada. E fracos está expressado aí com a palavra mulheres e por impostores. Então o povo, eles começaram a serem governados por pessoas desse tipo. A gente viu semana retrasada que Deus permitiu que o povo, uma boa parte das pessoas que faziam parte ali de Judá em Israel, foram levadas. Foram 10 mil pessoas, e dessas 10 mil, muitos jovens, e todos eram praticamente líderes, tá? E a liderança ficou bem fraca. Nós vimos isso semana retrasada. Mas por outro lado, Deus promete bênçãos para o remanescente justo. O que é remanescente? Aquele que sobra, aquele que ficou, mas que é alguém que persevera na sua convicção de continuar confiando totalmente em Deus. Para isso nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías, capítulo 3, e vamos ler a partir do verso que a gente parou semana retrasada, que foi a partir do versículo 9, na parte B. Capítulo 3, Isaías, capítulo 3, versículo 9, a segunda parte, até o versículo 15. Esse vai ser um parágrafo aí que a gente vai examinar, que a gente vai pedir ao Senhor que Ele nos conceda o entendimento necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Versículo 9, vou ler o versículo 9 e assim por diante, até o versículo 15. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois o que consumistes esta vinha, o que roubastes, o pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele nos oriente da melhor forma possível para podermos aproveitarmos a palavra de Deus esta noite. Louvamos ao Senhor pela grandeza dEle, pela soberania dEle e pela oportunidade que Ele nos concede. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui diante da Tua presença, em especial neste lugar que o Senhor reservou para a Sua adoração. Nós te clamamos, ó Deus, que neste dia no qual nós estamos terminando o Teu louvor, através da leitura e meditação da Tua palavra, juntamente com os louvores, os cânticos, as leituras bíblicas, nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja nos orientando,
nos dando a sabedoria necessária. Usa, Senhor, teu servo para proclamar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la. O Senhor nos deu o privilégio de poder observá-la, lê-la e meditar nela. Que o teu Santo Espírito, que reina em nossas vidas, possa nos dar condições de discernir a tua palavra para aplicarmos em nossas vidas. Nos modifica, Senhor, nos molda, nos transforma dia após dia para sermos parecidos com teu Filho. Entregamos em tuas mãos esta igreja. Eis o teu servo, use-o da forma que o Senhor quer. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Isaías é um livro muito interessante e muito profundo, né? Tem muitas coisas que são figuras, tem coisas que a gente precisa discernir, são profecias que ele falou antes, muito antes de acontecerem. Mas é interessante a gente observar isso para a gente entender que o exemplo que o povo de Israel, o Judá, o povo daquela época nos dá na questão de adorar ao Senhor como devemos adorar. Como podemos traçar a nossa caminhada cristã olhando para as Escrituras, em especial para o Antigo Testamento, o livro de Isaías. A primeira coisa que nós vemos nesses versos que lemos é o que o Senhor observa na antessala do tribunal. É como se estivéssemos prestes a entrar num tribunal, numa sala de tribunal, e o Senhor está ali olhando, observando num ponto de vista cada uma daquelas pessoas que entrará para ser julgada. Então eu convoco os irmãos a entrar nesse cenário e tentar refletir naquilo que nós vamos observar na palavra de Deus esta noite. Aqui no versículo 9, continuando a parte B, que diz: e como Sodoma publicam, e aí em outra versão diz mostram o seu pecado, e não o encobrem, não escondem o seu pecado. Ai da sua alma, ele fala aí o primeiro ai, porque fazem mal, trouxeram desgraça a si mesmos. Então claramente a gente vê nesse contexto, se nós observarmos o contexto anterior, ou o versículo anterior, o versículo 8, onde Jerusalém e Judá estão caídas, porque desafiaram a gloriosa presença de Deus. Os seus rostos agora testificam contra eles, mesmo que o que é sinal, claro, de sua rebelião e orgulho. Então os judeus estão tão destituídos de vergonha quanto os habitantes de Sodoma. Então o profeta Isaías ele faz essa comparação no versículo 9, no começo do versículo 9. Então, a palavra mencionada, um ai, um termo que introduz uma terrível ameaça. Então, Isaías, inspirado por Deus, ele fala um ai, e logo após ele mostra o que se espera deste ai. Quando ele diz, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Condena o povo por sua parcialidade e falta de pudor. Parece até que somos possessos de espíritos malignos, de demônios, que se aproveitam e se alimentam dos nossos pecados. Quanto mais pecamos, mais se saciam e mais somos arruinados e fazemos mais mal a nós mesmos. Porque quando a gente olha para Isaías, a gente pensa num povo que viveu 700 anos antes de Cristo, no momento em que Isaías estava ali profetizando, exercendo a sua função como profeta e chamando a atenção do povo de Judá, e a gente acha que aquilo ali é só para eles.
Mas o que tem a ver conosco em relação a essa questão? Nós somos constantemente levados a desobedecer a Deus, a fazer algo contra Deus em nossa vida diária. O pecado está à espreita, como um leão que ruge ao nosso redor. A palavra de Deus é clara lá, que nos mostra isso. Então, o versículo 10 diz: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. É interessante também a gente observar que, além de Isaías observar aqueles que são ímpios, aqueles que são contra Deus, que são obstinados a Deus, ele também mostra aqueles que são justos, e ele faz uma promessa: sempre há remanescentes. Eu posso dizer para vocês que nós somos remanescentes. Nós somos um povo aqui que foi separado de uma multidão enorme de pessoas. Somos um resto, uma sobra, podemos dizer assim. É isso que significa remanescente. Aqueles que ainda não haviam violado declaradamente a aliança. Quando Deus nos alcança, nos dá a oportunidade de reconhecer pela palavra que Jesus é o único caminho para a nossa vida eterna, e você reconhece isso com toda a alegria de se humilhar diante da presença de Deus e dizer assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou de uma perdição eterna. Você deve ser essa pessoa, deve ser um remanescente. Sempre há os remanescentes que não deixariam de ver o fruto da sua fidelidade. Até nos filmes, na história, em todo lugar, sempre há remanescentes, ou aqueles que não dobram os joelhos diante de Baal. Se nós olharmos lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 18, diz o seguinte: 1 Reis 19, 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então, essa passagem mostra que Deus tem misericórdia e derrama a sua graça em algumas pessoas no meio de uma multidão, para não se enveredar nos maus caminhos, porque as consequências são horríveis. Quem tem passado por isso sabe, todos nós passamos de alguma forma. Os justos são os que estão certos com Deus e são compreendidos com a vida de retidão. Não lhes foi prometido imunidade dos problemas da terra. O que acontece com o homem? O homem, ele tenta buscar o não sofrimento. O homem neste mundo, ele tenta eliminar o sofrimento, e eles buscam toda forma de eliminar o sofrimento. Deus nos mostra, e o próprio Senhor Jesus disse que nós passaríamos por aflições, e aqui o povo também que foi separado, os remanescentes que serviam a Deus verdadeiramente, ainda sofriam, e Deus permitia isso para moldá-los, assim como Ele faz com cada um de nós. Contudo, nem mesmo a espada não é indiscriminada, e a fé no Antigo Testamento olha além da vida eterna, ou aliás, da vida terrena. Se nós olharmos lá em Salmo, eu quero que você abra lá no Salmo 73, o salmista, ele vai falar no versículo 23 e 24, algo interessante, quando eles conseguem olhar para frente, e mesmo em meio às tribulações, eles conseguiam enxergar o poder de Deus em suas vidas. Salmo 73, versículo 24 e 25, diz assim: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra.
Esse reconhecimento do salmista nos dá uma visão clara de quem nós somos e a quem nós podemos confiar. Voltando ali para o versículo 11 do capítulo 3 de Isaías, olha lá, diz assim, Isaías ele diz um outro ai. Esse outro ai, ele diz: ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga, a sua retribuição, será o que as suas próprias mãos fizeram. A lei das causas e efeitos. O que você faz, você recebe. É interessante a gente ver isso. Novamente, Isaías está dando ênfase a isso para a gente entender. Ele reprova por sua perversidade. Esse segundo ai. Aumenta a ênfase individualista. Porque nota que esse versículo ele é todo no singular. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram, no singular. Então aí nós vemos uma ênfase individualista. A impiedade não se prende na multidão. Veja bem, é interessante a gente notar que existe uma multidão de pessoas, mas a impiedade não se prende na multidão. Deus vai tirar algumas pessoas para si, para que ele reconheça que andar nos caminhos do Senhor de uma forma relaxada, desobediente, vai lhe trazer consequências sérias, assim como o povo de Israel, o povo de Judá. Segunda coisa, nós vemos nos versículos 12 até o versículo 15. O Senhor entra na sala do tribunal para julgar. Então, aí você imagina o tribunal, onde Jesus estava na antessala, observando tudo, e agora ele vai entrar na sala do tribunal. Agora ele vai julgar. Quem é este que entra e julga? Versículo 12. Ele vai falar primeiro do que o povo está sendo julgado. Os opressores, versículo 12, do meu povo são crianças. Lembra que eu falei crianças, imaturos? E as mulheres estão à testa do seu governo, elas dominam. Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem, se desviam do caminho, por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Versículo 12, sob condições normais, os homens mais velhos e os sábios normalmente governariam Israel. Imagina você num governo pleno, um governo de equidade, um governo que governaria corretamente o povo. Geralmente aqueles que eram mais experientes lá em Israel faziam isso, normalmente, governariam com maestria. Só que aqui, nesse contexto, há algo o contrário. Mas a rebelião contra Deus, e isso é um resultado da rebelião contra Deus, obrigaria a nação a aceitar a liderança de jovens nécios e das mulheres altivas. Nós vemos isso no versículo 16 do capítulo 3. 16 diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. Então, ele está mostrando aí a questão das mulheres que governam ali aquele povo naquele momento. Vamos lembrar, irmãos, que todos aqueles que deveriam governar tinham sido levados, tá? A gente viu isso lá naquela preleção semana retrasada. Volte para o versículo 12. Este versículo consiste de uma exclamação ultrajada, com um clamor: meu povo, Isaías está dizendo, meu povo, falando da parte de Deus. O ultraje se torna
preocupação e sentimos um coração de amor do Senhor pelos seus. Olha, é interessante porque mesmo o seu povo sendo desobediente, ele ainda tem compaixão do povo, assim como ele tem compaixão de cada um de nós. Mesmo você sendo desobediente, ainda o Senhor ainda lhe cobre de bênçãos e graças. E se a gente não reconhecer isso, a gente está perdido. É o que estava acontecendo com o povo. Seus guias são aqueles que o corrigem. Ele envia guias que vão corrigir de uma forma difícil. A escolha dessas palavras por Isaías é muitíssimo irônica. Ele expressa o que se espera de um líder, mas a realidade é o oposto. Ele o desviam, ou seja, eles promulgam leis que orientam mal, consomem o curso dos seus caminhos, destroem o caminho. Os antigos sinais estabelecidos de viver correto estão completamente esquecidos, como se alguém os tivesse consumido, engolido. Nesses versículos, o Senhor convoca Israel para ser julgado e apresenta as acusações. Olha o versículo 13. O Senhor toma o seu lugar no tribunal, levanta-se para julgar os povos. Os oráculos legais do julgamento, tudo que está nos trâmites ali do julgamento, contém uma convocação para o tribunal de justiça divina, um local de julgamento no qual as testemunhas são chamadas, enfatizando tanto a culpa de Israel ou das nações, quanto o julgamento ou a sentença justa. Essa forma era usada para expressar o julgamento de Javé, do Deus Todo-Poderoso, sobre os deuses das nações. Ele responsabiliza os governantes por enriquecerem à custa dos pobres, suborno e extorsão. Isso não acontece nos nossos dias. Depois de declarar o veredicto de culpado, o juiz anuncia a sentença. E então o julgamento divino, com frequência, tem um cenário universal. O motivo para isso é que o julgamento é um aspecto do dia do Senhor, quando Ele fará o seu justo acerto de contas contra todos, sem exceção. Todos nós estaremos diante do tribunal. Todos nós estaremos no tribunal de Cristo, mostrando as nossas mãos. Tudo o que fizemos com o nosso corpo, depois de ter aceito Cristo como Senhor e Salvador, nós vamos prestar contas. E existe um outro tribunal que é o trono branco, e esse é para condenação. Esse primeiro é para vergonha das nações, e o outro é para condenação das nações. Toda criatura estará presente nos tribunais, nestes tribunais. Agora vamos prestar atenção. Isso também nos parece semelhante ao que vemos no nosso país ou no mundo de hoje, onde adultos infantilizados, imaturos, sem temor a Deus, com um ar de intelectualidade, governam sobre nós. Minorias, e eu não estou falando de minorias, não se trata de aspectos sociais relacionados aos pobres, uma minoria pobre, ou os injustiçados, ou os órfãos, ou as viúvas, mas portadoras de venenos de alma e de espírito, impondo às maiorias suas opções imorais e ainda prevalecendo contra todos. Um exemplo maior é a questão da homossexualidade nos nossos dias, que tem sido imposta a sua posição e ganhado um terreno em relação às suas convicções, e por leis eles têm sido preservados e de alguma forma eles conseguem ter mais direitos do que as outras pessoas.
uma minoria que impõe a maioria. Tem acontecido isso, assim como acontecia naquele tempo lá no povo de Israel. Versículo 14. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre e está em vossa casa. Versículo 15. Que há convosco, que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor observa, desculpa, aqui, de maneira dramática, ele proclama as acusações da corte. O juiz divino faz acusações contra os líderes de Israel por terem feito o povo se desviar. Os abusos dos líderes de Judá foram especialmente os braços legislativos e executivos do governo. Os termos autoridades e líderes são respectivamente os braços do legislativo e executivo. A palavra arruinaram significa estritamente queimar, mas é possível que o sentido roçar e tirar roçando, uma vez que ambos são uma maneira incomum de tratar uma vinha, é possível que o verbo permita o uso metafórico de depenar. Então, a transgressão da lei de Levítico e a lei de Deuteronômio é exatamente a acusação do Senhor aqui contra os governantes. A vinha simboliza o cuidado do Senhor em escolher liberar e estabelecer seu povo, a perfeição do que ele fazer seu deleite ao seu povo. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu dou condições para que o meu povo cuide da sua própria vida em relação a plantar algo para a sua sobrevivência, como uma vinha. E aí esses governantes, ao invés de fazer com que o povo desfrute do produto do seu trabalho, eles tiravam as vinhas para eles, para si, e eles deixavam sem nada. É como se eu enriquecesse com os pobres. É o que acontece muito nos nossos dias. As pessoas mais simples são aquelas que pagam mais impostos. Era dessa forma que Isaías estava tentando mostrar aqui, e acusação contra os governantes que faziam mal ao povo. Eles tinham abandonado tanto a letra quanto o espírito da lei. Aqui a responsabilidade cai sobre a liderança. O bom senso resolveu tirar férias do mundo. As ideias de hoje são esquisitas, aberrantes, imorais, levianas e aplaudidas de pé por uma população que também está sem referência alguma de Deus. Então nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos para os nossos dias de hoje e a gente vê um quadro parecido. Somos uma geração podre, uma geração de pensamentos podres, de músicas podres, que revelam uma alma que não cresceu, birrenta, cheia de manias, trejeitos e costumes vis. Nós não somos bonzinhos. E a gente pensa que, por sermos cristãos, nós estamos isentos da multidão. Não, nós somos muitas vezes iguais a eles, ou até piores do que eles. Deus nos chama a atenção, através da sua palavra, para a gente refletir na nossa vida e viver de uma forma totalmente diferente de quem nós éramos,
ou de quem nós sutilmente nos envolvemos e vamos sendo iguais à multidão. Então, como já falamos, sempre há os remanescentes de Deus, e Deus tem os preservado, mesmo nessa época que nada diferencia dos tempos de Isaías. Um povo separado é um povo separado. O povo de Deus, ele tem que ser um povo exclusivo, nação santa, povo escolhido, sacerdotes santos, como Pedro fala. O povo de Deus tem que fazer diferença. Se nós, como cristãos, não fizermos diferença, seremos iguais ao povo de Judá e Israel. Seremos punidos ou seremos levados cativos para aprendermos. Será que não? Você acha que não? Nós não somos, como eu disse para vocês, nós não somos Israel espiritual. Nós não substituímos Israel. Mas o que aconteceu com Israel acontece conosco também. No futuro, não muito distante, as gerações olharão para trás e, analisando a nossa história, verá que regredimos, moralmente, intelectualmente, e passamos a ser semelhantes a Sodoma e Gomorra. É o que Isaías está falando do povo de Israel aqui. Agora pense, como será as novas gerações? Olhe para o seu neto. Você não tem neto ainda? Você vai ter. Olha para o seu filho. Aí você pensa, como será as gerações futuras se eu não estiver constantemente cutucando, constantemente inculcando nos filhos e dos netos como eles devem andar? Esse é um problema de Israel. Eles aprenderam que deveriam meditar dia e noite na palavra. Nós aprendemos também que devemos fazer isso. Mas fazemos? Versículo 15: o que há convosco? Que pretende vocês? Que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres necessitados? Diz o Senhor. Quem pergunta é o Senhor. O Senhor dos exércitos. O termo esmagar é sempre usado de forma metafórica. Indica o maltrato mais severo. Moer aqui, Isaías ele está dizendo como em um moinho. O primeiro termo transmite uma mensagem do simples fato da hostilidade. E o último termo, o motivo de ganho, moer a colheita do pobre. E o Senhor, aqui, ele finaliza, nós vimos já, se não me engano, no capítulo 3, versículo 1, que fala o mesmo termo. Senhor é o soberano, e exércitos significa a diversidade da criação. Então o Senhor dos exércitos é o Senhor de toda a criação. E nós podemos ter a certeza de que Deus está no controle de toda a criação. Ele não é como os deístas acham, que Deus criou e deixou ao alento, que Deus nos criou e deixou a mercê das consequências da natureza, por exemplo, ou a mercê do pecado. Deus, ele detém o pecado. Se não fosse assim, nós estaríamos degladiando uns com os outros constantemente, a morte viria naturalmente. Se não fosse assim, Deus não esperaria que Ele completasse aqueles que foram chamados por Ele para que Jesus viesse. Ele é longânimo, Ele espera, nós vimos hoje para amanhã, mas Ele tem o tempo dele. E o tempo dele, Ele nos falou através do próprio Filho, que quando você olhar para o tempo,
como o agricultor olha e sabe que vem chuva, você vai saber que será o tempo que Jesus voltará. A gente não sabe, certamente. Mas é quando a gente olha para o nosso tempo hoje, nós podemos enxergar em muitas partes deste mundo Sodoma e Gomorra. Em muitas partes onde nós vivemos, Sodoma e Gomorra. Se nós não olharmos para nós mesmos e vermos quem somos nós, o que devemos fazer com a nossa vida, porque um dia você estará diante do Criador, você estará diante do Senhor Jesus face a face. E o que você tem feito? Isaías, ele está tentando mostrar aqui nesses versículos que eu e você precisamos entender que eu não preciso obedecer a Deus para ser abençoado. Ele está dizendo que você já foi abençoado e agora você obedece a Deus. Você só obedece a Deus porque você já foi abençoado. E a bênção maior, a graça maior que você e eu recebemos é a vida eterna em Cristo Jesus. Por esse motivo, eu sou grandemente abençoado. Você é grandemente abençoado. E nesse sentido, eu posso louvar e agradecer o nome de Deus com as obras que eu faço, que eu possa fazer em gratidão àquilo que Ele já me fez. Eu obedeço a Deus, porque eu já sou abençoado. Ah, você anda na rua aqui e você fala isso, né? A parede é muito mais forte isso. Quando as pessoas te encontram e sabem que você é abençoado, eles dizem assim, é abençoado, né? Não é assim a expressão? Oi, abençoado, né? Você já ouviu? Daí, principalmente os pentecostais, eles falam isso, são pessoas que já passaram por uma igreja, que estão desviados, geralmente eles dizem assim, oi, abençoado, você é abençoado. Eu estou desviado, né? Você é abençoado. Eu não preciso de mais nada para reconhecer essa grandeza do Senhor em minha vida. A terra de Deus, a terra que Deus dera ao seu povo, está dominada por inimigos. E o povo de Deus foi exilado aqui no contexto. Viveram na Babilônia sob disciplina de Deus, e Deus amava esse povo. E choravam enquanto caminharam 70 anos de tristeza e arrependimento. Você imagina um povo que estava ali vendo Deus e vendo a mão de Deus sendo libertado lá do Egito, passando de geração em geração, vendo a glória de Deus, e no final das contas eles desobedecem a Deus, vão para a Babilônia, passam 70 anos lá sofrendo. Porém, mesmo sobre severa disciplina, Deus estava cumprindo o propósito do seu povo. Deus nos recebe em nosso pecado, mas jamais nos deixa em nossos pecados. Ele é inexorável, essa palavra aí é bem interessante, que significa aquele que não se corrompe. Ele é inexorável em nos chamar para seguir seus caminhos e em nos corrigir quando nos desviamos deles. O Deus promete, agora eu faço essa pergunta, Deus promete que todo o seu povo andará em seus caminhos. Quando a obra redentora de Deus em sua vida estiver completa, você amará a Deus de todo o seu coração, e todo o teu entendimento, e toda a tua alma, e toda a tua força. E você amará o seu próximo como a si mesmo, compartilhando a alegria desse amor com todo o povo de Deus para sempre. A soberania de Deus está sempre demonstrada para com o seu povo em sabedoria e amor. Eis a diferença entre sabedoria de Deus e sabedoria do homem. Tememos a soberania, troca sabedoria por soberania.
Veja a soberania de Deus e a soberania dos homens. Tememos a soberania do homem. Se um homem ele é corrupto e ele tem poder, nós tememos essa soberania em nossas vidas. Agora, pois nós não temos a segurança de que ela será exercida com misericórdia, ou mesmo justiça. O homem é perverso. Nos alegramos na soberania de Deus, pois temos a certeza de que ela é sempre exercida para o bem do seu povo. Diante disso, irmãos, nós podemos ter a certeza de que Deus é conosco. Como é que a gente sabe disso? Olhe para a sua vida. Olhe para a vida de um testemunho vivo aqui do irmão José da Terra, por exemplo. Olha para a vida de tantas pessoas que já passaram por coisas difíceis. Olhe para alguém que já passou por coisas difíceis e já morreu em Cristo. Nós não conseguimos enxergar além disso. Nós não conseguimos enxergar além daquilo que deveríamos enxergar. Sabe por quê? Sabe por que nós vivemos uma vida medíocre? Uma vida de, muitas vezes, de ansiedade extrema, de tristeza, porque nós não enxergamos o Deus que é o Deus verdadeiro. O povo de Israel teve que sofrer muito para entender isso. Muito. O povo de Judá teve que sofrer muito para entender isso. E ainda estão sofrendo. O privilégio que eu e você temos é tão diferente do povo de Israel. Porque o povo de Israel viu o poder de Deus ali por exemplo, na abertura do Mar Vermelho, das colunas de nuvem de fogo. Eles viram maravilhas. O povo que estava com Jesus viu Jesus curar milhares de pessoas. Mas eu e você, quando olhamos para trás e vemos nas Escrituras toda a história do povo separado de Deus, nós olhamos para a história da igreja e vemos o que o povo fez. Muitos morreram por amor a Cristo, e nós estamos aqui separados, longe daquele povo, distante de tempo e de geográfico. Irmãos, eu não entendo muitas vezes por que nós cristãos temos pouca fé onde deveríamos ter muita fé. A nossa responsabilidade é maior. Isaías está dizendo que se você é abençoado, você tem mais responsabilidade. Se você é abençoado, você tem mais vontade de servir e obedecer a Deus. Quanto mais você enxerga Deus, quanto mais você sabe quem é Ele, mais você será cobrado. Por esse motivo, você tem que ter cuidado, porque, olha, cada vez que eu olho para Deus e reconheço Ele mais soberano na minha vida, eu vejo o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou pequeno diante de Deus. E sabe o que a gente quer ser? Grande, maior que Deus, muitas vezes, na nossa altivez, na nossa imaturidade. Umas mulheres altivas e os jovens que queriam governar da forma deles. Então eu e você temos a responsabilidade de olhar para Deus e dizer: Senhor, me perdoe. Eu preciso ter comunhão plena com os meus irmãos e com o Senhor. Eu preciso amar o Senhor com todo o meu coração e amar o próximo como a mim mesmo. Deus seja abençoado na sua vida e você possa refletir naquilo que você ouviu esta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a reconhecer o Teu grande amor por nós. Senhor, nos dê sabedoria para fazer a Tua vontade. Que nós não venhamos a ser
como um povo que vê as bênçãos sendo derramadas de uma forma tão grandiosa, e muitas vezes esquecemos do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender estas coisas. Que o Senhor esteja abençoando esta igreja, todos aqueles que estão aqui nos visitando, que representam outras igrejas, a igreja de Cristo, corpo de Cristo. Que nós sejamos diferentes, nós venhamos a fazer a diferença neste mundo, que nós sejamos gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.